Você conhece alguém que tem diabetes ou que tem o açúcar aumentado, a glicemia no sangue? Se você conhece, primeira coisa, envie esse vídeo para ajudar essa pessoa. Além disso, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. Pois bem, vamos a algumas orientações antes de eu passar as dicas. Se você é aquela pessoa que após as grandes refeições, por exemplo, almoço, jantar, café da manhã, tem uma letargia, ou seja, tem uma lentidão, um cansaço após as refeições, saiba que este é um dos sinais que pode indicar que você tem o excesso de açúcar no sangue. Por quê? Após essas refeições, o que você faz, né? Você eleva grande quantidade a glicemia no seu sangue, a sua açúcar, e aí o pâncreas, você força o pâncreas a produzir, secretar, jogar mais insulina para sua circulação, para tentar fazer o quê? Para tentar pegar aquela glicose que está em excesso no seu sangue e colocar para dentro da célula, ou seja, fazer com que a glicose entre para dentro da célula. Será que ela consegue fazer isso? Então, se a insulina não consegue colocar a sua glicose dentro das células para utilizar como fonte de energia, para você conseguir trabalhar, se movimentar, se for criança, brincar, enfim, você fazer uma atividade física, este, repito, é um dos sinais que você pode ter o diabetes ou a produção excessiva de glicose, assim como de insulina no seu sangue. Além disso, se você sente ao longo do dia muita vontade de urinar, sente fome excessiva, se você está perdendo a sensibilidade, principalmente nos pés, se você bateu assim, por exemplo, você não sentiu que você bateu, você sentiu menos contato, essas são uma das outras dicas que pode indicar que você tem excesso de açúcar, glicemia no sangue. Pois bem, mas nós temos algumas dicas que pode ajudar você a reduzir o açúcar do seu sangue. Primeira dica é: inclua fibras na sua alimentação. Por exemplo, farelo de trigo, aveia, linhaça, psyllium. Algumas dessas fibras são importantes, assim como os grãos integrais, as frutas, arroz integral, pão integral, enfim. Esses alimentos mais ricos em fibras vão fazer com que o organismo, então, ou seja, com que a fibra, ela previna que aquele açúcar que vai ser absorvido ali para o intestino para ser levado na circulação, no seu vaso sanguíneo, as fibras vão fazer que isso seja reduzido, ou seja, ajudando a ser facilitado, a excretado, por exemplo, nas suas fezes. Ou ainda as fibras vão retardar a absorção muito rápida de glicose, de açúcar no seu sangue. Ou seja, fazendo com que no seu organismo, no seu sangue, tenha menos, ou seja, não tem aquele impacto muito alto de açúcar no sangue. Então as fibras vão lentificar, vão atrasar o pico, o aumento muito alto de glicose, de açúcar no seu sangue. Por isso a importância das fibras. A segunda dica é: tenha o hábito, na maioria das suas refeições, de consumir alimento proteico. Ovo, carne, peixe, queijos, iogurtes naturais, whey protein, por exemplo, são ótimas fontes proteicas que vão fazer o quê? Por mais que ela possa aumentar um pouco a sua glicemia e insulina, este aumento não vai fazer com que você tenha um pico, mas vai fazer com que você eleve a insulina e a glicemia, mas que ela também seja reduzida de uma forma mais lenta, tanto para aumentar quanto para reduzir no seu sangue. Então elas são ótimas reguladoras da sua glicemia. A terceira dica que eu tenho é incluir mais ômega 3, tanto alimentos fontes de ômega 3, assim como suplementar com ômega 3. Quais são os alimentos fontes? Sardinha, salmão, arenque, peixe, aquele cavala, enfim, vários desses peixes. Se você tem dificuldade, não gosta, o que é muito errado, né, não consumir peixe, cá entre nós, você pode suplementar com ômega 3. 2 a 3 gramas de ômega 3 contendo EPA e DHA são ótimas formas de você, a longo prazo, ou seja, 3, 4, 5, 6 meses, ajudar você a reduzir o seu açúcar no sangue. Agora, outra dica que eu tenho é que você também faça o consumo de chá. Por exemplo,
exemplo, existem algumas evidências mostrando que, por exemplo, chá de mulungu, chá de aquela folha da pata de vaca, você consumir chá mate, você consumir chá verde. Então, esses alimentos, né, esses chás podem fazer você a controlar a sua glicemia no sangue também. Vou dar um leve exemplo. Você pode, por exemplo, consumir, se for o chá mate solúvel, por exemplo, que tem no supermercado, 5 gramas em 200 ml de água. Essa é uma dica. A outra, se for a folha do chá verde, você pode colocar em torno de 2 a 3 gramas da folha, colocar em 200, 250 ml de água, fazer a infusão e ingerir. Também é um ótimo chá e de fácil preparo no seu dia a dia. A quarta dica que eu tenho é que você pode suplementar com creatina. Sim, tem alguns estudos preliminares mostrando que a creatina pode ajudar a reduzir a sua glicemia, o açúcar no seu sangue, além de aumentar a hidratação e a sua massa magra, certo? A quinta dica que eu tenho é: sua última refeição do dia, ela não deve ser muito tarde, ou seja, após as 9, 10, 11, meia-noite. Por quê? Porque neste horário você tem um descontrole muito importante dos seus hormônios, insulina, glucagon, hormônio da tireoide, e vai fazer com que você tenha um processo, se você consumir as refeições muito tarde da noite, por exemplo, ou ter o hábito de comer noturno, na madrugada, é muito ruim, porque vai fazer você ter um processo chamado lipogênese. O que seria lipogênese? Lipogênese é quando você, naqueles momentos que você consome, né, após uma refeição, você aumenta muito a insulina. O que a insulina faz? Ao invés dela pegar a glicemia e colocar na sua circulação para você utilizar como fonte de energia, ele não vai fazer isso, porque você vai dormir, você vai ficar sedentário neste momento. Então, o que a insulina faz? Ela é desviada para fazer o quê? Formar mais gordura, ou seja, vai estocar essa glicose na forma de gordura. Aonde? No seu fígado, seu tecido adiposo. Então, você vai ficar com o tecido adiposo, aquela gordura na região aqui da barriga, abdominal, na coxa, no quadril maior, e também vai deixar o seu fígado gorduroso, seu fígado com esteatose hepática. Inclusive, nós temos um vídeo sobre como melhorar a esteatose hepática, a gordura no fígado, aqui no canal. Então, essas dicas, elas são simples, mas elas são muito importantes. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês sabem que têm o açúcar aumentado no seu organismo, e um grande abraço.